ele pergunta o seguinte: tem algum medicamento para diminuir o suor, ou seja, não enfrentar a cirurgia ou as injeções de botox? Não, na realidade a medicação que se usa hoje em dia, ela é um efeito questionável, mas principalmente no suor reflexo, e não na hiperidrose primária. Né? Tem uma medicação chamada de Retemic, que também tem seus efeitos colaterais, mas que ela age principalmente no suor reflexo. A Vanusa de Uberlândia, ela transpira muito e não consegue acertar o desodorante. Como é que fica o uso desse cosmético, enfim? As pessoas podem usar, principalmente as que têm hiperidrose? Qual o conselho do senhor? Eu acho que é sempre válido, pelo menos uma primeira tentativa. Né? Eu também concordo com a psiquiatra que comentou, né? Que a gente opta pela cirurgia em última situação. Então, tentar primeiro essas situações menos agressivas, se der resultado, ótimo. Lógico, a gente considera como uma frequência, uma resolução muito baixa de um creme que resolve em torno de 10%, mas se essa pessoa cair nos 10%, ela se livra. Né? A utilização desses cremes deve ser bem cuidadosa e preferencialmente o tipo de aerosol, porque se ela usar aqueles passos pode obstruir e causar problemas de infecção na axila. Né? Espero que a gente tenha respondido a todas as pessoas que participaram conosco. Quero agradecer ao Dr. Humberto Alves, cirurgião torácico de Brasília, por ter participado conosco do Bem Viver. Obrigado, prazer foi meu. E daqui a pouco, será que malhar 30 minutos podem ajudar na boa forma? Solte-se. Seja você. Venha conhecer o novo Salão Hildo e ser você em toda a sua autêntica beleza. Hildo, naturalmente. Praça Rui Barbosa, 136, em frente à Igreja do Rosário. Pré-vestibular promove. Professores com grande experiência, material didático atualizado, menor número de alunos por sala. Muito mais atenção a você. Tá no Promove, tá na faculdade. Colégio Promove, por um mundo melhor. Mostra Nacional de Teatro, 4ª edição, e Uberlândia Mostra. De 13 a 24 de fevereiro. Espetáculos a preços populares. Oficinas, debates e palestras. Veja a programação no site da ATU. Uberlândia vai respirar teatro. Neste domingão tem a participação de Sharon Menezes. A galera falando o que pensa desta super personagem da novela Duas Caras. A presença de Bianca contando tudo o que rolou no Big Brother Brasil. Tem o grupo Fundo de Quintal e os melhores sambas de todos os tempos escolhidos pelo público. As divertidas videocassetadas. E ainda, você vai conhecer os participantes da nova Dança dos Famosos. Neste domingo, 15 para as 3 da tarde. Domingão do Faustão. Correria, compromissos que lotam a agenda e nenhum tempinho para os exercícios. Mas quem se dispõe a fazer 30 minutos de atividade física pode mudar o corpo e o preparo. Uma proposta que ganhou o mundo. É tudo muito rápido e em círculo. O MEDO consiste em um circuito, tá, que vai trabalhar todos os grupamentos musculares em uma aula só, em apenas 30 minutos. Vai trabalhar tanto os membros inferiores quanto os membros superiores em 30 minutos. Uma série de exercícios que movimentam o corpo. Força nos braços, pernas. Entre um aparelho e outro, ritmo nas plataformas que ficam no chão. Uma paradinha para verificar como está o coração. Então, ao mesmo tempo que é um trabalho em grupo, cada aluno tem um objetivo individual. Então, no início do treinamento, nós definimos uma frequência cardíaca-alvo para cada aluna, o que vai determinar, né, o condicionamento aeróbio delas. Tudo feito assim, uma bem pertinho da outra. Um esforço conjunto para acelerar o metabolismo, perder peso. Tem que ter acompanhamento com a alimentação também para poder ajudar a perder o peso, né? E sem dificuldades. Os equipamentos aqui são hidráulicos, fáceis de usar. Não há pesos. O que determina a carga de cada aparelho seria a velocidade que a aluna executa. Quanto mais rápido ela executa no aparelho, isso vai ter mais resistência e vai aumentar a carga
do exercício. No Clube da Luluzinha, a idade não tem vez. O que vale mesmo é a vontade de vencer o sedentarismo. Eu percebi lá no quadro as perdedoras do mês. Quem perdeu mais centímetros? Tem ali 30 centímetros e meio. Dá para conseguir isso? Dá sim. Tem alunas que chegam a perder esses 30 centímetros em apenas um mês. Tá? Aqui nós trabalhamos muito também com a contração abdominal e a postura. Então essas medidas são conseguidas principalmente abdômen e cintura, devido ao caso delas manterem essa contração durante todos os 30 minutos. Nesse tempo, as meninas completam um círculo. Dá para fazer 2 vezes. E se ficar com um gostinho de quero mais, é voltar depois, já que o corpo precisa de um descanso também. E nós vamos voltar a falar com o repórter Rick Paranhos. Rick, o que acontece no nosso organismo em 30 minutos e que pode aí fazer a diferença na boa forma? Olha, Mônica, acontece muita coisa. O organismo que é submetido a uma carga correta, ele reflete muito bem, reflete no coração, ele reflete na massa óssea, na musculatura, entre outras coisas. Agora, para quem vai fazer o exercício em casa, essa meia hora pode ser feita de que forma? Sobre isso nós vamos conversar com o fisiologista do esporte, Guilherme de Agostini. Guilherme, quem faz na academia, ok, mas quem faz em casa? Começar com meia hora, se for sedentário? Bom, o problema para fazer atividade física em casa, e principalmente para sedentário, é iniciar com uma atividade que não canse muito, porque ninguém gosta muito de cansar, né? Então escolher, por exemplo, se a pessoa souber pular corda, é importante exercício cardiorrespiratório, exercícios de fortalecimento da musculatura abdominal, por exemplo, o próprio exercício abdominal também seria importante fazer. E se ele tiver algum pezinho livre, alguma coisa que ele pudesse fazer alguns exercícios localizados, seria importante. Agora, fazer exercício sozinho e em casa, começa bem, mas dar a continuidade nele. Esse é um grande problema, a pessoa ter motivação para seguir fazendo. Então, grande parte dessa motivação, depende da pessoa obter o resultado. Se ela for tendo resultado, se for progredindo o programa, se ela for emagrecendo, a possibilidade dela seguir fazendo é maior. Para isso, seria importante ela não ter metas irreais, tipo querer perder muito peso de uma vez só, ou rapidamente adquirir um preparo, que isso pode vir até a machucar. Agora, meia hora é suficiente, Guilherme? Porque na academia se recomenda uma hora de caminhada, 45 minutos de caminhada. Meia hora em casa dá? E se der, como é que deve ser feito? Bom, primeiro que não existe nada dependente de hora, é que nós habituamos isso para a nossa vida. Então, meia hora é suficiente para aumentar o estresse cardiovascular, para a liberação de hormônio, para fortalecer o músculo. Então, isso é extremamente importante. Porém, se nós formos reduzir o tempo de atividade física, logicamente o gasto calórico vai ser menor. Para isso, nós temos que compensar aumentando a força da contração, aumentando o gasto energético, a intensidade do exercício, para compensar a diminuição do tempo. Então, pular a corda tem que pular um pouco mais rápido? Teoricamente, sim, mas eu recomendo que as pessoas, para iniciassem no ambiente fora de casa, porque dentro de casa é muito fácil parar. Ok, obrigado. Mônica? Estão aí as dicas de Guilherme de Agostini. O poder da beterraba. Ela pode ajudar no controle da pressão arterial. O Bem Viver volta já. Atenção, devido ao enorme sucesso, a liquidação da rede de lojas móveis Casa Verde acontece mais uma vez neste domingo, superando todas as suas expectativas. Dá o alerta. Como as mulheres podem prevenir as doenças cardíacas? E veja que interessante, empresas americanas estão permitindo que as funcionárias levem seus bebês ao trabalho. Será que isso daria certo aqui no Brasil? Você não vai perder essa, vai. É domingo no Fantástico, a gente espera você. Até lá. Uma nova pesquisa diz que a beterraba pode reduzir muito a pressão sanguínea. Os pesquisadores perceberam o resultado em pessoas saudáveis que beberam meio litro de suco da raiz. O efeito durou até 24 horas depois. Um avanço para uma das doenças que mais matam no país. Uma cor forte. E não é só na tonalidade.
A beterraba é rica em ferro e cobre. Previnem e tem muita fibra, que espanta a prisão de ventre, um pouco de açúcar que funciona como calmante. E agora, descobriram que este legume tem um nutriente, o nitrato, capaz de combater a hipertensão. Pessoas saudáveis que beberam o suco tiveram um controle maior da pressão arterial. As pessoas saudáveis tinham sim uma redução de pressão que começava na primeira hora, tinha um efeito máximo em 4 horas e esse efeito se perdurava até por 24 horas. Mas essa pesquisa foi em pessoas normotensas, pessoas com pressão normal. Para os pacientes hipertensos, ainda a gente não pode dizer que o suco de beterraba vai ter esse efeito. Para ele, a pesquisa é um avanço, mas os hipertensos não podem trocar o remédio pelo suco. O paciente ele deve tomar o remédio, deve acompanhar com o seu médico regularmente. Uma dica muito importante: o paciente tem sim que modificar o estilo de vida. Uma dica válida: o paciente tem que ter um teor de sal na dieta mais baixo. O paciente ele tem que ter uma dieta rica em frutas, vegetais, verduras, legumes e ter uma atividade física prioritariamente aeróbica todos os dias. E agora, uma dica bem viver. Nós convidamos a nutricionista Daniele Fernandes, que vai ensinar 2 formas práticas e saborosas de preparar o suco da beterraba. Daniele, hoje nós vamos ter suco de beterraba acompanhado de quê? Vamos fazer 2 sucos. Um, a beterraba com abacaxi, e o outro, a beterraba com a cenoura e o suco de 3 laranjas. No primeiro caso, a beterraba com o abacaxi. Por que dessa combinação? Essa combinação ela é perfeita para a absorção maior do ferro no organismo. Por quê? Porque o abacaxi ele é rico em vitamina C, que auxilia no processo da absorção do ferro pelo organismo. E no caso da cenoura e a laranja? No caso da cenoura e da laranja também elas têm o mesmo efeito, são ricas em vitamina C, que também ajuda nessa absorção do ferro. A gente coloca 3 sucos da laranja, uma beterraba e uma cenoura. Daniele, o que a beterraba tem que ajuda no combate à hipertensão no caso dos pacientes saudáveis? A beterraba, ela possui um nutriente que ele é até pouco lembrado, que é o nitrato. Esse nitrato, juntamente com a saliva no processo de digestão, ele é transformado em nitrito, que leva para a corrente sanguínea. E esse estudo comprovou que quanto maior níveis de nitrato na corrente sanguínea, menor seria a pressão analisada nos indivíduos saudáveis. Neste caso, qual é o consumo recomendado? Meio litro do suco da beterraba por dia. Agora nós vamos preparar o segundo suco, que é o de beterraba com abacaxi. Coloco uma beterraba pequena e um abacaxi pequeno também, um pouco de água gelada para ficar mais refrescante. O resultado agrada os olhos, dá água na boca e ainda por cima faz bem. O estudo foi publicado este mês em uma revista britânica. A raiz também é rica em vitaminas A, do complexo B e vitamina C. Elas são aproveitadas quando a beterraba é consumida crua. E a gente volta a se encontrar na semana que vem. Aproveite seu fim de semana. Tchau! Bem Viver. Oferecimento Unimed Uberlândia. Saúde para curtir as coisas simples e gostosas da vida.